Bom dia! Hoje nós iremos apresentar o capítulo 6, Como construir um ambiente de trabalho positivo. O meu grupo sou eu, a Alice, a Ingrid, a Brena, a Larissa e a Fernanda. E primeiramente iremos fazer uma introdução sobre o assunto. As empresas avaliam as atitudes, a produtividade e a permanência dos empregados para comprovar as impressões iniciais. O ambiente de trabalho vai consistir no estilo de vida, padrões emocionais e relações entre a pessoa e o serviço. O ambiente vai refletir a identidade, marca ou cultura que a organização escolhe, como também as normas, expectativas e regras das pessoas enquanto estão no trabalho. O ambiente negativo se mostra quando os funcionários passam mais tempo criticando, protegendo seu espaço, resistindo, do que buscando resolver uma situação ao invés de ajudar a empresa a agregar valor. O ambiente de trabalho positivo inspira, anima e desafia o empregado, tem relacionamentos positivos e o trabalho acrescenta qualidade às suas vidas. Atitude para o sucesso. Para a liderança eficaz, uma das qualidades mais importantes é a humildade, pois quando os líderes agem assim, não se enxergando como invencíveis, mesmo em meio ao sucesso, a prosperidade continua e a humildade se torna parte da cultura da empresa. O risco que vem com o sucesso pode ser superado se os líderes evitarem a arrogância, mantendo o foco na aprendizagem e no serviço, se concentrando nos desafios à frente. A humildade ajuda a criar um ambiente de trabalho positivo, de aprendizagem, serviço, apreciação e conhecimento. A postura perante o valor e valores. Existe uma importância de explicar os dois. O valor, ele vai se referir à qualidade, à importância ou à significância. E os valores vão ser as normas éticas que orientam o comportamento. O ambiente de trabalho positivo é moldado por líderes que constroem um valor e valores de forma intencional e reflexiva. Então, existem vários tipos de valor. O valor para o empregado mostra que os empregados dão à organização e o que ganham retorno. O valor para os clientes vai mostrar o que a organização pretende oferecer para os clientes e o que podem esperar. O valor para o investidor vai mostrar o porquê eles podem esperar que a empresa tenha ação no mercado. Em organizações abundantes, as ações dos líderes condizem com os valores que defendem. Quando falam e agem segundo os valores que defendem, dentro e fora da empresa, os empregados e clientes têm mais confiança neles. São vistos como uma empresa na qual existe uma integridade confiável. Olá, pessoal! Agora eu vou falar um pouquinho sobre a postura perante o serviço. Interesse próprio versus abnegação. Para começar, então, eu quero dar um exemplo de um jogo clássico onde a gente consegue avaliar essas habilidades. Imaginem dois suspeitos presos pela polícia e a polícia não tem evidência suficiente para condená-los. Então, ela separa cada um em uma sala e vai visitar eles com uma mesma proposta: a de testemunhar contra o outro ou ficar em silêncio. Caso um escolha testemunhar e o outro preferir ficar em silêncio, quem fez o testemunho será livre e quem ficou em silêncio receberá uma sentença de 10 anos. Se os dois testemunharem, ambos receberão uma sentença de 5 anos. Se os dois optarem pelo silêncio, receberão a pena mínima de 6 meses e depois serão livres. Cada prisioneiro, então, deve decidir se vai trair um outro ou vai ficar calado. A questão é, você falaria ou não? De forma clara, o melhor resultado para ambos é se as duas partes ficarem caladas. Porém, se um prisioneiro correr o risco nessa opção e o outro não, esse indivíduo pagará por sua escolha com 10 anos da sua vida, enquanto o cúmplice que foi ardiloso vai ser livre. Portanto, agir com abnegação é a melhor política, se todos seguirem essa regra, mas é arriscado. Se não confiarmos que os outros também agirão dessa forma, todos vão pagar um preço maior. Em nossas vidas, jogamos muitas versões do dilema do prisioneiro. Um exemplo do dilema do prisioneiro relacionado ao trabalho seria em prêmios de participação nos resultados. Os líderes ficam com uma porção maior do bônus ou distribuem de forma igual para todos? A questão é, quando os líderes agem por interesse próprio, os empregados costumam fazer o mesmo.
Com o tempo, esses líderes contribuem para criar um ambiente de trabalho negativo por todo. Em contrapartida, líderes que priorizam ajudar os outros, em vez do interesse próprio, demonstram um comprometimento verdadeiro com o tratar das pessoas com imparcialidade e respeito. Assim, ajudam a criar um ambiente de trabalho no qual a pessoa se abre e ajuda umas às outras, pois as pessoas acreditam que os pequenos sacrifícios que fazem para o bem comum serão correspondidos e não usurpados. Existe boa vontade para dividir. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a postura perante as ideias. Imagine que um grupo de empregados tiveram uma ideia e estavam super animados para compartilhar com seu líder. Ao demonstrarem essa ideia, o seu líder tem uma postura arrogante e critica rispidamente ela. Então, o entusiasmo dos funcionários se transformou em silêncio e o compartilhamento de ideias previsto evaporou. Sem intervenção, o ambiente de trabalho nessa unidade azedaria drasticamente. Os líderes devem construir ambientes de trabalho positivos, estimular o crescimento de boas ideias, reconhecer a criatividade dos empregados, expressar gratidão pelo seu trabalho. Um ambiente de trabalho positivo é sustentado por rotinas de abertura a novas ideias. Os empregados podem dar opiniões e mesmo más notícias sem medo de que as pessoas matem um mensageiro. Então, agora eu vou falar sobre a postura perante as conexões a impessoal e pessoal. Então, o ambiente de trabalho positivo, que nem a gente viu, é em como as pessoas se relacionam. Então, uma empresa de fast food, ela tinha um protocolo de 3 passos para determinar o nível de cordialidade da franquia dela. Então, no primeiro passo, o empregado ele sorria e fazia contato visual com os clientes. No segundo passo, o cliente ele correspondia com um sorriso, que seria uma cordialidade bidirecional, e significava que o cliente gostava do empregado. E no terceiro passo, os clientes se relacionavam entre si sem passar pelos empregados, o que significava que eles gostavam do restaurante. Essa analogia então demonstra que os empregados são um grupo mais importante de clientes que o líder possui, porque eles refletem os níveis de envolvimento e conexão pessoal que se tem no trabalho. Esse ambiente de trabalho positivo também é refletido em épocas de crise. E exemplo disso, uma empresa sul-americana teve as suas funcionárias sequestrada e assassinada, e o líder imediatamente procurou a família, informou seus empregados e ofereceu aconselhamento e amparo. Olá! Agora a gente vai falar sobre postura perante o envolvimento, com ou sem interferência. Geralmente as pessoas têm uma visão errada sobre os líderes que são mais acessíveis, não apreciando os líderes que se envolvem em pequenas questões de administração. Um líder envolvido é acessível, vai até os empregados em vez de esperar que os empregados venham a ele. Assim, ele consegue observar de forma clara o que os empregados estão fazendo e quais são suas necessidades, dando abertura também para que os empregados os vejam como acessível às suas necessidades. É dessa forma que os líderes criam ambientes de trabalhos positivos, construindo assim com entusiasmo, abertura para novas iniciativas, criando um ambiente com energia positiva para um melhor desempenho do empregado. Olá! Agora a gente vai falar sobre postura perante a responsabilidade, debilitando ou empoderando as pessoas. Os líderes, por sua vez, precisam ser claros quanto às suas expectativas perante os seus empregados. O mesmo precisa ser acessível, dando abertura para que os empregados cheguem até ele. Os empregados querem líderes que liderem e não apenas sejam colegas ou amigos. Liderar inclui estabelecer metas e expectativas claras e depois acompanhar para garantir que as pessoas se responsabilizem pelos seus resultados. Quando os empregados participam das expectativas, eles se apropriam mais delas. Quando os líderes fazem comentários diretos e claros e os empregados analisam seus pontos fortes e fracos, eles aprendem e assim avançam. Quando os líderes se esquivam dessas conversas francas sobre responsabilidade, nenhum sistema pode funcionar. Assim, sugerimos 3 fases que podem ajudar a fluir melhor essa conversa. Número 1. Ajude-me a entender. Uma vez que os dados estão sobre a mesa, essas palavras colocam o líder em uma postura de treinamento, pelo qual ele quer aprender e não mandar. Ajude-me a entender melhor o que aconteceu
e que deu errado. Ajude-me a entender o que não deu certo. São pontos que devem ser discutidos. Número 2. Vamos analisar os dados. Compartilhar com o empregado os dados específicos que indicam problemas ou sucessos ajuda a todos a se concentrar nos resultados. Por exemplo, os prazos perdidos, scores baixos em atendimento ao cliente, scores baixos em qualidade, pouca receita. Número 3. Como podemos resolver esse problema? Concentra literalmente a conversa em consertar o problema e não achar alguém para culpar. O foco é nós e não você ou eu. Sendo assim, a responsabilização clara, aliada ao apoio para aprender com os erros, ajuda a empoderar as pessoas para vencer. Agora eu vou falar sobre a postura perante a comunicação, maior versus menor. Uma observação comum em levantamento de posturas dos empregados é que a comunicação é baixa, ou seja, os empregados geralmente se sentem perdidos com relação às ideias que os líderes consideram claras e compreendidas. O ambiente de trabalho positivo é promovido com comunicação efetiva, bidirecional e afetiva. A comunicação efetiva exige redundância. Quando existem muitas ideias novas ou complexas, são necessários múltiplos meios para se levar à compreensão, como, por exemplo, um líder que dedica uma quantidade de tempo para fazer um plano detalhado para sua empresa e também dedica quase a mesma quantidade de tempo para planejar o seu compartilhamento, como por seminários, teleconferências, ajuda os empregados a entenderem o plano e enxergar o comprometimento de forma consistente. A comunicação bidirecional ajuda os empregados a enxergar para onde a empresa se dirige e contribuir também para o seu sucesso. Já o afeto implica que as informações têm apelo emocional, ou seja, um líder que consegue falar sobre seus sentimentos, histórias pessoais sobre as informações, consegue demonstrar para as pessoas que seu comprometimento não é passivo e que seu plano tem consequências reais na vida das pessoas. Parte 9. Postura perante conflito. Fugir, se esconder versus enfrentar. Os líderes constroem um ambiente de trabalho positivo, enfrentando e aceitando conflitos, em vez de evitando ou fugindo deles. No caso, isso não implica numa escalada por meio de culpa ou gritaria, muito pelo contrário. Aceitar o conflito significa mostrar diversos pontos de vista respeitosamente, ser transparente quanto aos problemas e avançar rapidamente para resolver esses problemas quando algo está errado. Quando o líder consegue ser transparente em meio ao erro e também consegue aceitar a hora de pedir ajuda de seus funcionários, eles também conseguem encontrar maneiras de sobreviver a esse declínio, com modos criativos de reduzir custos. Também podem existir conflitos entre os indivíduos de dentro da equipe de trabalho, e os líderes que pressentem esses conflitos devem ensinar e modelar habilidades para a resolução dos mesmos. Preparar o caminho para a resolução de conflitos no âmbito da organização ou do indivíduo significa que os líderes aprendem a discordar sem serem desagradáveis. Quando as diferenças podem ser expostas e discutidas, as organizações têm um ambiente de trabalho mais positivo, pois as pessoas se sentem seguras para discordar entre si. Agora eu vou falar sobre a postura perante o espaço físico, o aleatório versus o planejado. Então, o espaço físico, ele transmite mensagens sobre a natureza do ambiente de trabalho. Essa mensagem, ela é implícita para os clientes e para os empregados, mas se a gente dissecar bem ela se torna explícita, porque considera o layout, a segurança dos empregados, a iluminação, as cores, a personalização, a manutenção e os símbolos. Então, essas ferramentas os líderes usam para comunicar seus valores por vias não verbais. Então, para finalizar o nosso capítulo, o livro traz o tópico O Ambiente de Trabalho Positivo em Ação, que fala o quanto que é importante pequenas e grandes organizações garantirem rotinas afirmativas para substituir postura cética. E esses princípios a gente já discutiu nesse capítulo e nos anteriores. E também é importante grandes empresas assumirem um compromisso público, como a Merck fez e a ConocoPhillips. Então, além dessas iniciativas, outra que é importante pontuar foi a iniciativa da Universidade de Bristol, que a equipe de liderança se baseou em 5 compromissos assumidos com os funcionários e que podem servir como norteadores, que são o apoio e desenvolvimento para os funcionários, liderança e administração, comunicação, ambiente físico e monitoramento e avaliação. E foi isso nosso trabalho. Muito obrigada.